Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Especialistas em Apresentação. Hoje eu estou aqui com a Luciana. A Luciana é uma pessoa que já segue a gente há um tempo e ela é uma pessoa que constrói apresentações. Ela tem acho que essa paixão, né? Ela gosta muito de construir apresentações. Ela tem isso como uma renda extra. Ela tem isso como, inclusive, ela ajuda o marido dela, que é um executivo, um profissional do mundo corporativo, então ela ajuda ele também com isso. E eu gostaria de convidar a Luciana para contar um pouquinho para a gente da história dela, com relação às apresentações, como que a gente pode te enriquecer o seu repertório hoje nesse assunto. Começou assim, com meu marido, né, fazendo apresentação para ele. Aí ele apresentou, né, já algumas vezes, os amigos e as amigas gostaram, né, e, né, me perguntaram que eu não poderia fazer. Então, a partir daí, né, eu comecei a fazer e cobrar por esse tipo de serviço, que até então eu só fazia pro meu marido, Aham, né, legal. e é assim, né, meu contato com o paciente. Muito legal. Você pode mostrar eu fiquei super curioso para ver alguns slides seus, dessas apresentações que deu bom para o seu marido na reunião, que ele te deu um feedback assim: "Pô, legal, você me ajudou, legal". Talvez essas apresentações que fizeram os amigos dele terem vontade de te contratar depois. Fiquei super curioso para ver. E aí você pode ir me explicando, e qualquer coisa também que você queira minha opinião para algum slide, alguma parte da apresentação, eu estou aqui também para isso. Eu vou compartilhar um aqui, que eu Tá. gostei bastante de ter feito. Tô vendo, tô vendo. Legal. Posso ver ele tá na capa? Porque É a não. capa, é a Ah, tá. capa. Te Opa, tem até uma musiquinha, né. eu botei um som, Legal. eu botei um som porque fica tipo como a tela do início, porque como era um encontro, né, um encontro com várias pessoas, as pessoas iam chegando e tal, e aí a gente conversou e decidimos colocar essa música de fundo aí, Tá como certo. música ambiental, né, do ambiente, enquanto as pessoas iam chegando, Isso, me se contextualiza. Isso aí é o quê? Me explica o que que é essa apresentação, tá, como tá que foi a bom. ocasião. Tá. Aqui ela é engenheira de pesca e ela precisava, apresentar os resultados de um ano de serviço, né, de trabalho de assistência técnica junto com os produtores dela, né. E Hum, aí, foi uma manhã, foi um encontro, e ela deveria apresentar os resultados, né, fazendo comparações entre eles, né. Esse daqui, teve melhores resultados que isso, fazendo aquela comparação entre eles. tá, Certo? que Esse legal. aqui foi a capa que eu organizei para ela. Peguei algumas referências, né, algumas inspirações, e resolvemos colocar nessa música de fundo, enquanto as pessoas iam chegando, iam se conhecendo, iam se apresentando, enquanto de fato a apresentação não começava. Essa daqui ficou sendo o slide, né, Tela de descanso, né. isso, inicial. Pode passar? Vai lá, pode, tá. Aí aqui ela falava um pouco da metodologia dela, né, eh eh o trabalho em si, né, como era feito, como foi feito durante aquele ano de atuação dela. Aqui ainda sobre a área de atuação dela, a quantidade de propriedade que ela assistia, né, os municípios que faziam parte, a cadeia produtiva dela e o ciclo, né, que ela estava, referindo, né, que ela ia apresentar. A direção do negócio. Que legal. Esse aqui é antes, né, dela ter parado o trabalho, dela. Aqui depois, a gente ficou esse alvo aqui bem grandão, né, então precisa sempre melhorar. Legal. Você é muito habilidosa, viu, Luciana? Parabéns. Obrigada. Uma galeria de fotos, compartilhando mais que ela me deu. E aí ela ia explicando do trabalho dela, né, E explicando. tecnicamente, os benefícios que traz para as pisciculturas, né. Exatamente. Legal. Essa é ela. Isso, tá certo. Uma análise de pouco, é uma questão mais técnica, né,
né, relacionada à atuação deles, né, a gente mostra pouco, oportunidades e ameaça de trabalho do negócio como Bacana. outras. Eu não vou entrar muito em detalhes Ah, sim, né, sim, pode seguir só a linha racional, mas eu tô entendendo sim, muito legal. E ela falava em cima, né? isso, falava enfim, fraquezas, oportunidades, ameaças. Aí aqui na parte do benchmark propriamente dito, né, que foi o objetivo do encontro, né, da reunião. Aí eu coloquei esse termo aqui, esse peixe de forma genérica para representar, para que o pessoal também entendesse, né, são pessoas simples, são pessoas que não entendem, inclusive esse termo benchmark, então essa lâmina a gente colocou para que ela pudesse explicar, né, para eles do que se tratava aquele encontro ali, porque até então seria um encontro, a benchmark, mas, né, e na verdade a comparação, né, diferentes propriedades da propriedade daquela eu ia fazer a comparação de acordo com os parâmetros que eles estavam, né, para fazer essa comparação, para eles estavam evoluindo, poderia melhorar. Então, aqui eu usei esse esquema aqui, esse peixe, né? Por ser para representar diferentes propriedades da B, C, D. Ficou legal. Quando esses indicadores daqui, né? Da bruta, perfeita, atividade, Que legal. Que legal. e eu fiz questão de usar essa temática de peixe, né? Não sei se ficou assim um tanto infantil, mas eu achei interessante usar essa temática por ela ser engenheira de pesca. Daí eu quis implementar assim, Sim, para sim, não, eu ficar atrativo, achei. né? Sim, sim, não, ficou bom. Esse slide ficou bom e ficou clean também. Mas eu gostei da fonte. Eu vou deixar você avançar e no final eu te dou um feedback geral, tá? Tá, Mas tá, eu gostei desse slide. tá. O seu som, eu tô te ouvindo, mas o seu som não tá tão bom. Eu não sei se tem como dar uma melhoradinha, mas se não, pode seguir que eu tô conseguindo te ouvir sim, tá? E, e algo Ah, agora interessante ficou legal, agora ficou bom. O som. algo interessante, Alcimar, é que eu tentei manter as cores da marca dela. Lá no começo eu acabei não mostrando para vocês, passou batido aqui, mas Aham, a cor da marca dela é essa, né? Laranja aham, e azul. E como a empresa maior que ela trabalha tem essa paleta de cores assim esverdeada, né? Aí eu incrementei a marca dela, a logo da empresa dela, mais a logo maior no caso do Senar, né? Que ela aham. trabalha. Aí, com esses tons aqui de verde, aí eu tentei juntar tudo, né? E manter isso em todos os slides. Legal. As espécies que ela trabalha, né? Esse resgate aqui é referente à situação anterior, antes dela começar a trabalhar. E já o ano 1 é o ano em si, né? É que ela trabalhou e obteve os resultados. Sabe? Os tipos de criatórios, né? Que ela trabalha com eles. E aqui são os resultados em si, né? A produção anual, Ficou muito bom. as Que legal. justificativas de crescimento. Adorei. Eu só gostaria de falar disso que você falou, que assim, não fui tudo assim eu gostei muito de ter feito, eu busco inspirações no Aham, Pinterest, então esse daqui foi no Pinterest, eu vi, né, eu procurando aham. alguma coisa que pudesse me inspirar, que tivesse alguma Legal, relação com o tema, eu disse, olha, legal, vou tentar fazer desse jeito, e deu certo, né? Eu achei legal. bacana, gostei também de ter feito a justificativa. Antes, né, esse peixão grande, peixão pequeno, a balança e tal. Então, assim, sempre usando ícones, assim, para Ah, poder que ter legal. aquela Não, andou bem. renda bruta. Oi, né? São aqueles indicadores que eu citei. Olha, oi, foi mais um peixinho aí nadando, gostei demais de ter feito. Margem bruta, atividade. E aqui, depois de ela ter tecido bastante conteúdo em cima dos slides anteriores, né, aí chegou a vez de fazer a demonstração
dos produtores que se saíram melhor ao longo do ano, né, de assistência dela. Aí tem seu Sebastião. Eu pedi autorização para ela, inclusive. Aí por isso que eu vou demonstrar aqui, não tem problema não. Seu Sebastião, seu Sebastião. E tanque escavado, tem que ter algumas fotinhas com ele. Legal. Você cobrou por essa apresentação ou nesse caso você ajudou? Você Não, cobrou? eu cobrei. Quanto que você cobrou? Só para eu... Eu cobrei 150. 150. 150. E eu levei um pouco mais de uma semana para fazer, assim, de forma intensa. Mas ela é amiga ou foi uma indicação profissional? Tipo, essa moça? Não, ela é amiga. Ela é amiga. É Então você amiga. também, você sabe, eventualmente você poderia ter cobrado mais, mas você também quis, ela sabia que você estava querendo ajudar, ser amiga, né? Tipo, né? E assim, eu não tive cara, assim, de cobrar um preço maior, que eu acredito, assim, pelo esforço, pelo tempo que consome, assim, no processo de produção, com certeza exigiria um valor maior. Quanto tempo? Você ajudou ela a pensar no roteiro, daquilo que ela ia falar? Ou ela mandou e você só layoutou? Não. Eu fui, as ideias foram surgindo. Ela me mandou, obviamente, algumas informações preliminares, né? Mas aí, ao longo da construção, a gente ficou nessa comunicação e eu sempre pedi a informação para Ah, ela. então pera. Então você roteirizou. Ela não te entregou o PPT Isso, pronto não, e você foi lá e botou o visual só. não, Você que tudo, pensou na ordem do storytelling, do que ela ia falar, da tudo. história. Então, Inclusive a análise dos dados também, tudo tá. mesmo. Ela me mandou uma planilha de Excel que eu corrigi depois para mandar os gráficos assim, porque como eu tenho uma certa familiaridade com essa questão, né, de gráficos, de estatística, então flui muito fácil, né? E Sim. embora ela seja engenheira de pesca, não seja assim da minha área, não que isso tenha alguma importância, mas eu senti uma certa afinidade com a apresentação, com o conteúdo em si, com os dados em si, então isso para mim foi muito bom. Ela me mandou uma planilha do Excel, aí eu reorganizei tudinho para montar os gráficos, aí fui organizando aqui na minha cabeça. Assim, o que demora mais durante a montagem é o processo produtivo, é você pensar como é que eu vou fazer, é buscar elementos, é buscar Sim, inspirações, como é que eu claro. posso fazer. Então, é isso que acaba demorando muito. Então, Quanto te demorou para fazer essa apresentação? Menos que uma semana? Uma semana? um pouco mais de uma semana. Pouco mais. Inicialmente, antes de fazer, eu tinha pedido para ela 15 dias, mas como ela estava com o tempo estourado, porque assim, 15 dias eu fico mais tranquila, eu não me sinto assim tão pressionada com relação ao tempo, bloqueada, não corro risco do meu processo criativo ficar assim, tenso, bloqueado. Então, geralmente eu peço, né, pedir 15 dias, mas aí, como já estava muito em cima, ela, ô, Luciana, não dá para te agilizar um pouco, então foi uma semana assim Uhum. intensa, um pouco Tá. mais de uma semana. Mas, Você chegou a ter encontros com ela online, presencial, para ela treinar a fala dela em cima desse material? Ou não? Ou isso ela se preparou sozinha? não, eu mandei áudio para ela, eu mandei vários áudios para ela. Olha, De como que ela deveria falar, né? isso. Mas Uau, assim, eu incrível. sempre. E assim, ela também ela tem eu percebi que ela tem uma habilidade para falar muito boa, ela tem uma boa oratória. Então, ela captou a ideia assim muito Uau, rápido e muito fácil. O meu boa, marido gravou alguns trechos dela apresentando e realmente legal, casou certinho. Casou certinho. A legal, gente conversou bastante. Nós conversamos bastante. Me dava que áudio. legal. E falei, Olha, que inclusive, legal. falei, inclusive, Quando você cria uma apresentação, você sente que você pensa na pessoa falando e com base nisso você cria o slide como um apoio? Você tem essa sensibilidade? Você tem essa... Legal, sim, legal, sim, sim. que Eu, legal. eu, eu cheguei a falar para ela, olha, eu vou fazer esse daqui, mas é a tua fala que vai fazer toda a diferença, porque o slide É é isso. mais um acessório, É, o apoio, né? então é o apoio, então Legal. essa noção assim a gente conversou bastante. E você mexe em Photoshop ou você mexe no PPT? Somente no PPT? Você monta no PPT com imagem ou você também você mexe no Photoshop? Tudo PPT, Tudo PPT, tudo né? PPT. Tá. E assim, embora no passado eu já tenha mexido Uhum.
em Photoshop, mas não para fazer nada relacionado a Então dá para PPT, fazer trabalho incrível no PPT, com certeza. Não no precisa de PPT. Photoshop não. Assim, as pra pegar alguns elementos, algumas imagens, porque eu uso também bastante, imagens de sites gratuitos. Tem o Splash, tem o Pixabay, tem o Pixel. Aí eu uso, removedor de fundo, eu uso também o Canva, teve algumas Sim, imagens, não somente nessa apresentação aqui, mas em outras também, que às vezes eu não encontro. E acabei utilizando também o Canva para montar algumas imagens para minha inteligência artificial. que Tem legal. sido assim. Eu sei que atualmente existem, inclusive, até outras, né? Não, mas meu, legal. Você, em primeiro lugar, assim, você deveria se orgulhar muito de você mesmo, assim. Você trabalha num nível muito bacana. E aqui eu não estou falando só de visual, não. Você é uma pessoa que você se envolve com o roteiro, você se preocupa com a entrega do apresentador, você manda áudio. Então, quando a gente faz um orçamento, aqui a gente, eu e Moshe, a gente é donos da Kins, que é uma agência de apresentação aqui em São Paulo, né? A gente já tá, a nossa agência já existe há 15 anos, a gente tem 20 colaboradores, a gente trabalha, vamos dizer assim, profissionalmente nesse mercado, né? Quando a gente orça um trabalho, existem alguns tipos de orçamento que o cliente ele escolhe. Você pode ter um orçamento que ele é só o visual, ele vai ser mais barato. E você tem um orçamento onde ele é visual, o storytelling, o roteiro que é o que você montou, e também a assessoria para ela entregar bem na oratória dela. Você acabou fazendo isso. Então, você acabou fazendo as três coisas. E imagina assim, vamos fazer um exercício aqui. Eu entendo que ela é sua amiga e você quis fazer um preço bom para ela e tal, mas ela é empreendedora, né? Porque ela é dona do próprio negócio, querendo ou não. Então, assim, esse evento que você ajudou ela a construir, ele provavelmente, assim, eram clientes atuais dela ou também tinham pessoas que poderiam se interessar em virar cliente dela e tudo mais? Os dois, né? Sim, Então, imagina que ela vende um projeto, eu não sei como funciona, se esses caras pagam para ela um FII mensal, ou se ela faz um projeto fechado, mas imagina uma apresentação como essa que você montou para ela e ainda a forma que você ajudou ela a se colocar lá na hora, na parte da oratória, é uma coisa que pode ter trazido para ela um resultado muito grande. Ela pode ter fechado lá alguns clientes que vão, eu não sei quanto que ela cobra por projeto, mas vamos supor que ela cobra por projeto R$ 2.000. Então imagina se 3 pessoas ou 5 pessoas fecham com ela negócio lá. Então ela vai fechar entre 5 e R$ 10.000, entendeu? Então, o que eu quero te dizer assim, ou, às vezes é muito mais do que eu estou falando. Aí o serviço de cada um, a gente não sabe exatamente quanto custa. E isso aí que você entregou para ela, talvez, assim, um trabalho como esse, aqui na nossa agência, a gente cobra aproximadamente R$ 10.000, tá? Com esse escopo que você entregou. Só que a gente não pode viajar na maionese, porque, assim, tem algumas coisas que, tipo, a gente atende empresas muito grandes, que são pessoas jurídicas, tem uma verba para pagar maior, a gente tem um site, a gente já atende clientes grandes, a gente tem cases e depoimentos, então a gente consegue, vamos dizer assim, a gente tem uma marca que é mais trabalhada do que a sua marca pessoal, mas um dia a sua marca pessoal pode ser muito bem trabalhada também, entre outras coisas, né? Mas uma apresentação como essa, eu acho que você poderia ter vendido por, sei lá, 10 vezes mais caro que você vendeu. Eu acho que eu acho que até uns R$ 1.000, R$ 1.500 eu acho que você poderia ter cobrado, entendeu? Sinceramente. Então é isso. Eu posso. Você pode botar no mosaico, sabe aquele botãozinho do lado do. Você dá um escape, aí você vai lá embaixo no PPT, tem um mosaico. Ó, vou te dar. Se você não se importar, vou te dar algumas dicas. Clica lá no mosaico, do lado do. Lá embaixo mesmo. Aí, tá vendo esse mosaico? Isso, esse mosaico à esquerda, esquerda. Isso aí. Clica aí. Isso, agora sobe lá. Eu vou te dar alguns feedbacks, assim, com a minha visão de quem já está há 15 anos no mercado.
primeiro lugar, parabéns, você está num nível muito acima de muitas pessoas, você realmente dá para ver que você deve seguir uma galera, você deve pegar várias dicas legais. Eu vi algumas dicas aí, provavelmente não sei se você segue o Power PPT, tem também como ele chama? O quem? Como chama? Agora sua voz sumiu. Espera aí, fala mais. PPT Player. Isso, eu vi que você usou o recurso dele, ele é top, eu gosto desse cara, ele é super fofo. É. Então dá para ver que você vai atrás mesmo, parabéns. Eu vou te dar algumas visões assim de produto, que eu acho que poderia ter deixado sua apresentação ainda melhor, mas ela já está bem legal. Então, assim, algumas coisas assim, duas coisas que direto me chamaram a atenção que poderiam estar um pouco melhor. Apesar de que o seu trabalho é muito legal, toma cuidado com o contraste. Por exemplo, o slide 4. Ele é um slide que tecnicamente ele é um slide impressionante. Tem vídeo, tem uma imagem no fundo, tem o texto, mas se você for ver o apresentador que ele está falando lá na hora, o público ele tem que dividir a atenção dele com muitas coisas. Tem o apresentador que está falando, aí tem esse mosaico do peixinho, do grãozinho, tal, embaixo, tem o texto e tem também uma imagem no fundo, que também é uma informação. Então, quando a gente está apresentando e o slide ele está apoiando a gente, é legal que ele apoie a gente focado na mensagem que a gente quer passar. Então, um slide como esse, talvez ele teria ficado melhor se você tivesse explorado o texto e o mosaico dessa meio círculo como informação principal e, no fundo, ter trabalhado ele um pouco mais clean. Ia ter dado um destaque melhor na informação principal que a apresentadora quer passar. Então, pensa nisso, porque a sua apresentação ela é impressionante de forma geral. Você usa vídeo, mas pensa lá na hora qual que é a mensagem central, a informação central do slide e aonde que eu quero trazer o destaque. Em alguns slides você poderia ter trabalhado de um jeito mais clean. E outros slides não. Por exemplo, a galeria ornou bem esse fundo de peixe com as imagens. Só que quando o slide... Aí, ó, vai descendo um pouquinho mais. Só devagarinho assim. Ó, outra coisa. Também falando sobre o slide anterior que eu falei, fonte. Você é uma pessoa que você tem muito bom gosto, mas pensa na fonte. A fonte é algo que traz uma harmonia visual muito legal. Alguns slides eu vi fontes um pouco mais delicadas, outros slides um pouco mais grosseiras. Então, saiba que fonte é uma coisa muito importante. Tenta achar fontes e de sistema, não precisa ser não de sistema, do próprio PPT, mas que elas ornam melhor com a sua criação. Isso é uma outra dica que eu te dou. E uma coisa muito importante esses slides aí, do 11, 12, 13, 14, são slides que eles estão com muito texto. Então, isso é uma coisa muito legal de você saber. Assim, quando a apresentação ela é falada, apresentada e não lida, um slide como esse, por exemplo, esse 11 aí, ele rouba o público do apresentador. Porque enquanto o apresentador está falando, ele quer que preste atenção naquilo que está falando, a galera começa a ler a tela. Então, é muito importante você. Sim, eu entendo que é SWOT e precisa mostrar, mas você tem que trazer de uma maneira mais ilustrativa. Você tem que trazer, talvez, aquela forma clássica do SWOT, que é aquele eixo X e Y no meio, né? E aí você coloca em ícones e palavras-chave cada coisa, para ela falar em cima. Ainda tem que ser um apoio. Então, isso é uma outra coisa legal. E talvez seja por causa disso que o slide 15 ficou tão legal. O slide 15, repara, você conseguiu trazer destaque na informação principal, que é o gráfico é o peixe, e você não colocou uma imagem no fundo. E se você tivesse colocado uma imagem no fundo, ia ficar muito poluído, entendeu? Então, isso que eu quis dizer naquele primeiro slide que eu comentei. Então, você tem que saber que às vezes menos é mais, para a pessoa conseguir um bom apoio lá na hora, tá bom? Então, e também nesse slide 15, você trabalhou fontes muito, muito mais delicadas. Ele ornou muito melhor também com as fontes. Então, ele realmente foi um slide que ele destoou dos outros slides, assim. Então, parabéns. Por exemplo, o slide 18 também, o gráfico, ele ficou. Esse slide ele tá bom. Ele não tem muita informação. Você pegou um título e um gráfico, tá bom? Mas ele ficou muito poluído. Tem o peixe, tem a imagem do fundo,
quando você monta gráfico, você tem que aprender a tirar essas linhas de grade. Tá vendo essas linhas pretas atrás? Isso dá para tirar, é fácil no PPT. Você tem que deixar o gráfico mais clean. Você tem que deixar só as barrinhas e essa coluna da esquerda com os números. Tem que deixar mais clean, entendeu? E já no slide 20, você ornou bem. A imagem do fundo, o vídeo de fundo, você conseguiu aplicar bem. Não ficou clean, não ficou poluído, não brigou, entendeu? Mas no slide 20 ainda, talvez as linhas de grade você poderia ter tirado e deixado ainda mais delicado o gráfico, assim. Mas, então, são só esses pontos que eu quero te passar, assim, para uma próxima, para você pensar. Mas ficou bem legal, assim, parabéns. Eu fiquei impressionado, assim, com a sua capacidade. Você entrega num nível muito bacana. E é por isso que eu te falo, assim, até para a gente... é, deixa eu até agora tirar... opa, perdão. Deixa eu voltar para cá, peraí. Aí, para a gente terminar, eu queria te falar assim, sobre essa parte mais comercial, né? Às vezes a gente tem crenças limitantes. A gente acha que, por algum motivo, a gente tem que cobrar, não com ela especificamente, mas assim, às vezes, a gente acha que por algum motivo a gente tem que cobrar mais barato, porque por causa disso, por causa daquilo, mas muitas vezes são crenças limitantes. O que sim eu posso te falar de alguém que está no campo de batalha, no mercado de apresentações profissionais, com as grandes empresas aqui em São Paulo e tudo mais, é o seguinte: esse trabalho, ele é um trabalho que a gente tem que saber identificar cada oportunidade que aparece para a gente, o valor que aquilo lá representa para o cliente. Então, por exemplo, quando eu faço uma apresentação comercial para alguém que tem uma empresa B2B, que ele vai tentar vender o serviço dele para outra empresa, se ele consegue vender esse serviço, se a cada 10 reuniões ele fecha de 0 a 1 e com a minha apresentação, com os meus toques na performance, na oratória dele, ele conseguir fechar 3 ou 4, eu estou fazendo a empresa da pessoa crescer. Então eu tenho que entender que isso tem muito valor. Isso não vale R$ 300, isso vale muito mais, entendeu? Então, quando a gente tem uma marca consolidada no mercado, com site, com domínio, e as pessoas confiam mais, que isso é uma das coisas que a gente, inclusive, ensina a fazer no curso do PPT High Ticket, além de uma boa apresentação, a gente ensina a construir essa parte também de site, de comercial, a gente consegue cobrar mais caro. Depois de um tempo que a gente já está com uma marca mais consolidada, a gente consegue cobrar, sim, valores. Quando a gente ajuda com essa parte de roteiro e oratória, para além do visual, a gente consegue cobrar coisas para 6.500, 7, 8, até 10, até mais, dependendo. Às vezes, Luciana, a pessoa tem uma empresa grande, ele tem um time grande, você pode, inclusive, ajudar o time dele a melhorar a oratória na hora da apresentação. Não é difícil fazer isso, a gente não precisa ser especialista em oratória. Tem um método para isso, que a gente ensina também no nosso curso, né? Mas voltando ao assunto, então, quando você já tem uma marca mais consolidada, você pode cobrar mais caro. Agora, quando você ainda não tem site, não tem tanto case de sucesso e tudo mais, eu acho que tá bom cobrar uns 1.000, 1.500, 2.000, às vezes até você consegue 3.000, dependendo. Quando você já tem um pouco mais de exemplos para mostrar e tudo mais, porque o exemplo é tudo, né? E quando você aprende também a vender, a gente tem que saber a vender isso também, né? Isso é muito importante. Quando a gente aprende a tocar a reunião de venda e agregar valor, mostrando para o cliente que a gente sabe o quanto que é importante e tudo mais, e isso é uma coisa que eu acho que você, assim, resumindo, né, a ópera, né? Quando você for fazer uma reunião com alguém, é muito importante eu vejo que você é uma pessoa que tem muita capacidade, você tem visão de produto. Então é muito importante você começar a reunião ouvindo bem a necessidade da pessoa, entendendo o valor que aquela apresentação tem para ela, e além de mostrar alguns slides bonitos, você mostrar para ela que você tem essa capacidade de assim, ó, eu entendo que esse momento ele é um momento muito bacana, porque você consegue fechar negócio, e eu entendo que além do visual, a gente precisa contar melhor essa história para agregar mais valor à sua marca, ao seu serviço. E eu posso te ajudar a te treinar para lá na hora você conseguir falar com mais força que isso, na verdade, é o principal recurso é o apresentador, não é o PPT. Então, eu acho que se você conseguir fazer esse trabalho bem feito, e sempre tenta não fechar coisa por WhatsApp, sempre numa reunião de Teams ou presencial, que a gente consegue agregar mais valor. Então, a gente está olhando. Eu acho que você consegue cobrar valores mais próximos de R$ 1.500 para começar, tá? Para você pegar mais segurança, para você sentir que você já cresceu 10 vezes o seu tamanho numa venda, no valor de uma venda,
E para você pegar a segurança para depois você alçar voos maiores, porque você tem toda a capacidade do mundo, tá? Então, confia em você. Não deixa nenhuma crença limitante te pegar, porque você tem muita capacidade, tá? Tá Pois é, bom? foi isso mesmo. Eu conversando inclusive, né, a gente falou exatamente dessa sugestão assim, de desse que você falou agora, filme. Estou aqui olhando agora para a minha realidade, gente, tudo isso assim, que você falou, não tem portfólio, ninguém conhece, então eu não tenho coragem de cobrar um valor desse, né? Que a gente sabe que não é nem tão grande assim como pela entrega, né? Mas Realmente, qual o valor? Qual o valor? Você está falando de 1.500 ou 10.000? não, 1.000, 1.500. Aí não vou cobrar, não vou cobrar esse valor, vou cobrar que eu acho que eles vão pagar, não, né? Pensei assim muito de pensar também. Não tem um portfólio muito grande, então talvez não pagar, que ainda que eu explicasse tudo isso. Sim. Pode ser que, à medida que eu fosse avançando, tornando mais conhecido, então, que não fosse mais grupo, né, pode ser que talvez. Sim. Às vezes você não tem que ter um portfólio tão grande, às vezes basta você ter um ou dois cases fortes que mostram a sua capacidade criativa, tanto no visual quanto na história, na oratória, que já dá segurança para o que o cliente precisa para pagar 1.000, 1.500 reais. Faz assim, quando te surgir uma oportunidade que você está falando com uma amiga, com uma pessoa física, cobra menos. Tudo bem. Porque pessoa física é pessoa física. Agora, quando você está falando com uma pessoa, é muito diferente isso. Quando você está falando com uma pessoa que está fazendo uma compra profissional, ou seja, quem vai pagar a empresa, não é a pessoa, você já pode cobrar valores de 1.500, 2.000 reais sem entrega. Sem entrega. Dá uma melhorada nesses aspectos que eu falei. É legal usar animação, vídeo. Isso tudo que você está aprendendo no PPT Play é muito legal, tá? Esse cara é 10, eu adoro ele. Mas não esquece que o produto ele é um produto de persuasão, ele apoia uma fala e a gente tem que dar destaque na informação principal daquele momento de fala, que é aquele slide. Então, às vezes, os slides têm que ser um pouco mais clean. Alguns slides lá, tem slides que a gente tem que vir também assim, super artístico, mas alguns slides tem que ser um pouco mais clean. Que é o slide do peixe lá que você fez dos anzóis, que ficou perfeito. Você fez uma criação interessante, mas serviu melhor o apresentador aquele slide, não poluiu. Então, só toma cuidado com isso. E a fonte, e a fonte. E isso já vai dar um salto ainda maior nas suas apresentações, assim. Mas você já pode cobrar mais caros. Fica à vontade, não tenha medo. E confia, você entrega, assim, né? Quando você quiser ajudar, ajuda. Quando é pessoa física e você sabe que a ocasião é uma ocasião mais fraca, não vai trazer tanto retorno para a pessoa, você pode fazer um preço mais barato, se assim você quiser. Mas quando for uma coisa com a empresa, com uma pessoa que está comprando para uma empresa, quando você vê que a ocasião ela tem valor para a pessoa, não cobra menos que 1.500 reais. E eu vou te falar, assim, se essa pessoa comparar o seu preço com as agências que anunciam no Google, mesmo se você cobrar 1.500 reais, você vai estar disparado cobrando muito mais barato que as outras empresas. Então, não vai ser isso que vai deixar você fechar. Não, uma pessoa que se mata, no bom sentido da palavra, para entregar um bom storytelling, uma boa oratória para o cliente, um bom visual do jeito que você faz, trazendo referência no Pinterest, você entrega muito. Vale 1.500 reais, vale muito mais que isso, entendeu? E com o tempo você vai descobrir isso. Só que tira essa crença limitante aí de achar que a apresentação é 150, 200 reais, porque não é, é mais. É mais. Mais. Então é isso. E então é isso. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu adorei te conhecer sua história e estamos em contato. Se você quiser ou tiver alguma outra dúvida, quiser puxar para mais uma dessa, estamos aí, tá bom? te agradeço. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelas dicas, pela apresentação. Estamos Boa, aí, né? Aí, boa. acompanhando. Prazer foi todo meu. Um abração, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.